A Fiat é uma das montadoras mais prestigiadas do Brasil, só que nos Estados Unidos ela é uma piada completa. Várias razões explicam por que ela é um desastre por lá, mas hoje a marca ocupa o primeiro lugar de venda de carros do Brasil. Mas como a montadora italiana, que é líder no Brasil, pode ser uma piada em vários países? A sigla Fiat significa Fábrica Italiana Automobilística de Turim, mas nos Estados Unidos ela já chegou a ter um outro significado. Foi alvo de piadas como uma empresa que só sabia produzir carros de má qualidade. Para eles, Fiat é sinônimo de carro ruim, sem mais. E o curioso é que a montadora chegou ao país norte-americano com status de quem iria produzir carros de luxo. Isso foi mais de 100 anos atrás. E apesar de o início parecer promissor, as guerras mundiais interromperam a produção da italiana na terra do tio Sam. Ela só foi retomada na década de 50, num cenário muito diferente, numa América onde a indústria automotiva já estava extremamente desenvolvida. Nessa circunstância, ela lançou modelos voltados para o mercado americano como o Fiat 500 e o 1300. Porém, seus carros eram pequenos e compactos, e sua reputação não era boa desde o início, pelo excesso de manutenção que demandavam e por enferrujarem com facilidade. Não deu outra. Na década de 80, a montadora saiu de novo dos Estados Unidos. O acrônimo Fiat já havia adquirido um outro significado. Era popular e depreciativo. Fix It Again, Tony, ou Conserte de Novo, Tony, em português, sinalizando que os carros dela eram fáceis de quebrar. Porém, a Fiat, não satisfeita, foi atrás da humilhação definitiva e voltou de novo para os Estados Unidos após a crise de 2008. Isso porque ela era especialista em carros compactos, leves, que tendem a ser mais econômicos, ideal para as pessoas numa época de crise. Mas adivinha só, novamente a Fiat fracassou. Os carros compactos da marca são realmente econômicos, mas o americano, mesmo sem dinheiro, prefere comprar uma caminhonete, picape ou SUV usada que um carro compacto que ele nunca usou, e é muito mais o estilo do motorista europeu. Falha de estudo de mercado da montadora italiana. No Brasil, o início da história da Fiat pode ter sido atribulado, como na América do Norte, mas seus dias atuais são bem mais felizes. A montadora italiana chegou aqui na década de 70 e o Fiat 147 foi o seu primeiro automóvel produzido em solo nacional, na fábrica de Betim, Minas Gerais. Naquele tempo, o mercado ainda carecia de estoques maiores de peças e acesso às tecnologias mais recentes. Assim, os mecânicos de oficina brasileiros ainda não estavam acostumados com a mecânica de um veículo da Fiat. Além disso, conceitos como assistência técnica e recall não existiam no Brasil. Dessa forma, assim como nos Estados Unidos, o povo brasileiro deu um significado diferente à sigla Fiat. Fui iludido, agora é tarde. Numa indicação óbvia de que os automóveis da marca não eram tudo isso e que só davam dor de cabeça. E você sabe que quanto mais difícil um carro é para ser consertado ou para repor suas peças, mais cresce a sensação de que ele não presta. Com o tempo, essa imagem dos carros da Fiat serem ruins foi se perdendo. A montadora se caracterizou por ter um leque atraente de carros de entrada ou de médio custo no Brasil. Um segmento que sempre foi muito apreciado pelo brasileiro em geral. Não é à toa que veículos clássicos como o Fiat Uno Mille e o Palio são dos mais conhecidos do país há décadas. Carros compactos são a nossa paixão, ou pelo menos eram o que dava para comprar. Afinal, o segmento de SUVs, picapes e caminhonetes não para de crescer no Brasil. Mas não é só de passado que vive a Fiat do Brasil, é de presente também. E coincidentemente, agora de fato é um momento bom. Em 2022, a companhia registrou um número em vendas assombroso, derrubando antigas e ferozes concorrentes como Chevrolet, Hyundai e Toyota. Ano passado, a fabricante vendeu quase 430 mil veículos, totalizando cerca de 22% das vendas totais do mercado inteiro no ano. E não é demais lembrar que o mercado automotivo brasileiro está enfrentando dias amargos, como uma demanda levemente retraída. Se o número de carros vendidos é bom para a Fiat, os números financeiros são ainda melhores. Isso porque, além da liderança nas vendas, a marca também liderou no faturamento. 45,3 bilhões de reais foi o montante que entrou na caixa registradora da Fiat. Se dividirmos a receita obtida pelo número de carros emplacados, veremos que a montadora arrecadou pouco mais de 105 mil reais por cada automóvel vendido. Em 2022, não foi um ano fora da curva. Em 2021, a companhia já tinha começado a voar alto quando ressurgiu definitivamente. Nos últimos anos, com cadeias de produção quebradas, inflação, juros altos e bilhões de pessoas isoladas, a Fiat cresceu, e incrivelmente cresceu. Com a crise de saúde global, a cadeia de produção e abastecimento foi completamente quebrada, e essa quebra atingiu especialmente o setor de chips semicondutores. Esses chips são pequenos itens vitais para o funcionamento de boa parte das coisas que você usa diariamente: celulares, computadores, geladeiras e os próprios automóveis. Com a escassez dos semicondutores, já que a produção dele foi paralisada ou diminuída por longos meses em
em 2020, o mercado automotivo sofreu muito. Mas já no começo da crise, muitas montadoras de carros reduziram seus pedidos aos fornecedores, acreditando que o mundo nunca mais voltaria ao seu normal, ou que ainda demoraria muito para que isso acontecesse. A Fiat, contudo, fez diferente. Otimistas, seus executivos acreditavam que o mercado se recuperaria logo daquela situação. Na crise, enxergaram oportunidade. Eles decidiram que deveriam fazer de tudo para não parar a produção, mesmo que isso reduzisse a margem dos lucros. Para tanto, a Fiat buscou alternativas em materiais e equipamentos, comprando peças de avião, buscando por fornecedores em mercados de menor tradição e até pagando mais caro por certos insumos. Valia tudo para manter a linha de montagem funcionando. E hoje, quem vai julgá-la? Os modelos da marca também foram de grande ajuda neste momento. Estima-se que os veículos Argo e Mobi têm metade dos componentes eletrônicos que o Chevrolet Onix necessita. Assim, contornar esse problema era muito mais fácil para a Fiat do que para a Chevrolet. Não foi à toa que em 2021, a marca da General Motors precisou interromper a produção de seu carro mais vendido de forma abrupta. Nesse mesmo período, a marca italiana começou a pôr em prática uma estratégia que deu muito resultado, porque até 2021, a empresa era nem a vice-líder, que poderia galgar a primeira posição. Ela sequer aparecia na corrida pela liderança do ranking dos mais vendidos. Em 2020, o Chevrolet Onix foi o carro 0 km mais vendido do Brasil. Completando o pódio, estava o Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix Plus, a versão sedã do primeiro colocado. Então, há poucos anos atrás, a Fiat sequer aparecia no pódio. O Onix liderou de 2015 a 2020. E a Fiat queria mudar esse cenário. Afinal, nenhum reinado é eterno. Em algum momento, alguém desbancaria o Chevrolet Onix, e a companhia estava disposta a ser o carrasco. Para tanto, duas coisas impulsionaram a marca: um marketing renovado e potente, e o lançamento de novos modelos em diferentes categorias. Assim, a Fiat queria deixar para trás, de vez, a visão antiga de uma marca com foco em veículos de entrada mais básicos e com menor custo. Essa repaginação foi também visual, ao mudar seu icônico logo arredondado para um visual mais minimalista. A partir dali, adotou também o slogan "A Paixão Move". Isso acontece em meio à fusão da Fiat com o grupo Peugeot-Citroën, num negócio avaliado em mais de 52 bilhões de dólares. Essa união de gigantes de carros tinha alguns objetivos, tais como economizar por meio da cooperação entre as marcas, compartilhamento de plataformas e tecnologias e maior foco em eletrificação e direção autônoma. A ênfase no marketing e no lançamento de veículos pode ser vista com a chegada ao mercado do primeiro SUV da Fiat no Brasil. Compactos deixaram de ser seu principal foco, apesar de ainda serem muito importantes para a marca, como o Argo e o Mobi. Dois grandes sucessos. O Fiat Pulse foi anunciado no princípio de 2021 e veja só, ele sequer tinha um nome, mas teve uma propaganda pesada. E como fazer uma propaganda agressiva de algo que sequer tem nome para pessoas gravarem? Simples, fazendo com que elas mesmas escolhessem esse nome. A Fiat alardeou o lançamento de seu primeiro SUV, gastando rios de dinheiro para anunciá-lo pelo país, e principalmente por meio do programa de maior audiência do Brasil, o Big Brother. Durante as exibições do BBB, a marca, que era patrocinadora do reality show, informava sobre a votação virtual aberta ao público, na qual as pessoas poderiam escolher entre os nomes Pulse, Domo e Tu. Como sabemos, o público brasileiro escolheu o Fiat Pulse. Ele foi lançado em outubro de 2021 e já no ano seguinte 50 mil unidades foram vendidas. Assim, o Pulse se tornou um grande fator para a ascensão da empresa italiana. E como você já sabe, em 2021, o Chevrolet Onix foi destronado. Após 6 anos inconteste no topo, um novo líder surgiu, o Fiat Strada. A picape presente no Brasil desde 1998 foi remodelada em sua nova geração, lançada em 2020, e essa decisão foi para lá de acertada. Ela foi o carro zero mais vendido do Brasil em 2021, com 109 mil unidades comercializadas. A Fiat ainda conseguiu emplacar um outro carro na terceira posição dos mais vendidos, o Argo. De janeiro a novembro de 2021, pelos dados da Fenabrave, 2 em cada 10 veículos leves vendidos foram da Fiat. A marca italiana foi responsável por 1/5 do total de emplacamentos no país. A mudança de abordagem da montadora também foi importante. O foco em produzir veículos baratos deixou de existir. Antes, o Fiat Mobi tinha o objetivo de ser o carro de entrada mais barato do Brasil. Isso mudou, e agora ele conta com mais itens de série, mantendo a essência e prezando por equipamentos tecnológicos. E isso deu certo. O Fiat Mobi saiu do 15º carro mais vendido do Brasil em 2020 para ser o 5º mais emplacado em 2022. Isso se aplicou aos outros segmentos: SUV, picapes, caminhonetes, hatches e compactos. Em 2019, a Fiat tinha 13,8% de participação do mercado de veículos leves, a principal categoria do setor. Pouco mais de 2 anos depois, esse número já havia saltado para uma participação de 21,4%. Uma subida de quase 8% num espaço de tempo tão curto é algo notável num setor extremamente competitivo. Para efeito comparativo, essa subida significou que a Fiat ganhou em 2 anos o tamanho da participação de todos os carros da Toyota na época, que era de 7,4%. Será que estamos vivenciando o reinado da Fiat?
Em 2021 e 2022, ela emplacou mais de 220 mil unidades do Fiat Strada. 2 anos atrás, a companhia colocou 4 de seus veículos entre os 10 mais vendidos do Brasil. Você tem ideia do quão estrondoso esse número é diante de uma competição, cliente por cliente, com marcas como Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Toyota e Renault? E mostrando como a Fiat não está num voo de galinha, ela também está liderando o mercado em 2023. A montadora italiana já vendeu mais de 40 mil carros 0 km esse ano, e não parece que deixará a peteca cair. No fim das contas, a Fiat é a marca da Stellantis, grupo com outros nomes pesados tais como Jeep, Peugeot e Citroën, que mais vende no mundo. E o sucesso do grupo Fiat se deve essencialmente ao Brasil. A centenária companhia italiana foi responsável por 21% dos 5,8 milhões de veículos vendidos por todo o grupo Stellantis em 2022. Isso tudo sem sequer ter relevância em mercados como os Estados Unidos, como você sabe, e Japão e China. Além disso, a companhia tem forte dificuldade até na Europa, com exceção da Itália. É muito raro ver um Fiat nas ruas da Alemanha, por exemplo, mas lá a competição é com a Mercedes-Benz, a BMW e a Audi. É um outro cenário. O Brasil garantiu sozinho 36% das vendas da marca em todo o planeta, com 430 mil carros vendidos em 2022. Eu vou te dar uma pequena amostra que sintetiza o tamanho da Fiat no Brasil e nos Estados Unidos. De janeiro a setembro de 2022, a companhia italiana vendeu 50 mil unidades do Fiat Mobi em nosso país. Já nos Estados Unidos, a fabricante vendeu 801 veículos no mesmo período. Nem mesmo 1000 unidades vendidas, em praticamente um ano inteiro nos Estados Unidos. Enquanto é uma piada por lá, a Fiat reina por aqui. E esse reinado não parece nem um pouco perto do fim. Agora, eu só preciso te alertar sobre o que chamo de a nova era. O mundo mudou e a forma como podemos criar e gerenciar nossos recursos também mudaram. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet, meia hora por dia, e a estratégia correta, consegue fazer uma renda de pelo menos $1.000 com a internet. Sem precisar aparecer, sem precisar vender nada e começando do absoluto zero. E pela primeira vez na história, eu decidi revelar o meu segredo para viver da internet. E você pode descobrir clicando no link da descrição ou no comentário fixado e assistir à apresentação gratuita que liberei. Ou aponte sua câmera para esse QR Code aqui. Inclusive, eu já recebi um relato de pessoas comuns que conseguiram criar uma nova fonte de renda segura e sustentável só através dessa apresentação. Então, se faz sentido para você, eu não sei o que você está esperando. Por que os preços dos carros nunca caem? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!